Olá pessoal, boa tarde a todos. Estou gravando esse vídeo aqui como o primeiro vídeo de introdução aqui do meu canal para passar dicas para vocês de empreendedorismo, um pouco de conhecimento na área de informática, um pouco da minha experiência na área multinacional de algumas empresas que eu passei. Passei por algumas empresas multinacionais francesa, japonesa, hoje a atual multinacional que eu estou é alemã, e contar um pouquinho da experiência, da minha trajetória, lá os primeiros empregos que eu tive, como que eu fiz para conquistar o primeiro emprego, o que eu pretendo futuramente na área do empreendedorismo, minha formação profissional que é a área de administração, um pouquinho de algumas dicas aí na internet que vão poder ajudar vocês a começar a desenhar, a fazer um business plan do teu negócio, algumas dicas ali na internet que vocês podem traçar o caminho de vocês e buscar essas empresas, instituições de ensino que podem orientar vocês a dar dicas de como estruturar um negócio, de como estruturar um conteúdo para que vocês possam estudar. E nesse vídeo aqui, já aproveitando aqui o notebook aberto aqui, eu quero dar uma dica para vocês que há muitos anos atrás eu comecei na área de informática como o primeiro emprego registrado, né? Antes disso, durante a adolescência, eu já trabalhava em empresas de amigos e quando eu completei ali, eu estava ali na idade dos 17 anos, eu estudei informática, fiz o módulo básico, o módulo intermediário, avançado para os programas daquela época, né? E, e durante ali as aulas ali com os professores, eu quando chegou no módulo avançado, eu cheguei e pedi uma oportunidade, né? Eu fui proativo, tomei a iniciativa de pedir a oportunidade de fazer um estágio dentro daquela instituição e se eu poderia fazer um teste para ver se eu tinha vocação ali para ensinar os alunos. E aí fui fazer o teste, né? Passei no teste e as primeiras aulas que eu tive foram aquelas aulas de reforço que a escola de informática tinha naquela época, que era do horário do almoço. Então, todos aqueles alunos que tinham dificuldade de aprender, eles iam ali no intervalo ali de uma hora ali, do meio-dia a uma hora, e ficavam ali utilizando o computador para tirar dúvidas, para treinar digitação, tirar dúvidas sobre como utilizar os pacotes, os programas do pacote do Microsoft, falar um pouquinho da experiência de desenvolver um currículo, né, o que colocar no currículo, enfim. Então, eu fiz esse teste, passei e comecei a lecionar essas aulas com esses alunos que eram de diversas idades que eu tinha, né. E ali chegou um aluno para mim, né, um grupo de alunos ali, e estavam fazendo um trabalho de faculdade, e eles digitaram todo o texto em caixa alta, tudo em maiúsculo, né. E aí eles não sabiam, não tinham domínio de utilizar o recurso, né, o computador deles. E aí falou assim, e agora, o que eu vou fazer? Né? Eu preciso entregar esse trabalho dentro das normas da ABNT. E aí todo o pessoal que sabe aí que os trabalhos sendo entregues na norma da ABNT, os professores não aceitam se não tiver um padrão, né? Se não tiver uma pontuação, se tiver acentuação, enfim. Então eu falei para eles, vou dar uma dica para vocês. Quando você vem no logotipo aqui e pressiona o logotipo do Windows e a letra R junto, você vai abrir o executar. Tá? Você poderia vir aqui no menu iniciar, né, procurar o programa que você quer, mas como eu estou com o notebook aqui, vamos utilizar essa tecla de atalho para agilizar aqui, eu já vou passando essas dicas para vocês. Então, vindo aqui no menu executar, aqui no executável do Windows, eu vou digitar o WinWord. Né, posso aqui colocar em minúsculo mesmo, WinWord. Abrindo aqui o Microsoft Word, que eu tenho a versão aqui instalada, eu vou pegar e colocar um conteúdo aqui. Por exemplo, eu copiei lá um texto lá da Wikipedia, da Ferrari, né? E aí eu vou aqui, só deixar ele alinhado aqui. Percebam que o texto, ele começa com a letra maiúscula, né? Todo o texto começa com a letra maiúscula. Ele tem o parágrafo, né? E você vê que ele tem a pontuação aqui.
no final de cada parágrafo. Eu vou pegar esse texto e vou selecionar todo ele. Tá? Eu posso clicar, manter pressionado e selecionar, ou eu posso simplesmente pressionar a tecla Ctrl e a letra T e selecionar tudo. Quando você faz isso, existe uma tecla de comando aqui que é o Shift, a setinha para cima, e o F3. Então eu pressiono o Shift, mantenho pressionado ele com o texto selecionado e vou apertar o F3 uma vez. Só um detalhe, pessoal. Aqui no meu caso, no meu notebook, eu estou utilizando um notebook da marca Lenovo e ele tem aqui, para você utilizar a funcionalidade do F3, você precisa pressionar uma outra tecla de comando que é o FN, para acionar a segunda função que tem no botão do F3. Tá? No meu caso, que vocês observarem aqui, ele é quando eu pressiono ele aumenta o volume. Tá? Então, nessa situação aqui, do meu caso aqui, se for a mesma configuração do teclado de vocês, então o que vocês vão fazer? Vão manter pressionado a setinha para cima, que é o Shift, pressiona junto o FN, aí depois, né, você aperta o F3. Observe que ele converteu tudo para maiúsculo em questão de segundos. Imagina uma pessoa que digitou lá 5 páginas, 10 páginas, tudo em caixa alta, e não vai conseguir entregar esse trabalho na faculdade porque ele está fora de padrão, né? Não está nas normas da ABNT, com a pontuação, com a primeira letra em maiúscula quando inicia um parágrafo, enfim. Então, nessa situação aqui, olha só, em questão de segundos foi resolvido. Mantendo o Shift pressionado, o FN, que é nessa configuração do meu teclado aqui, com o texto selecionado e apertando o F3, ele vai converter tudo para minúsculo. Mantendo pressionado o Shift e o FN, tudo junto, com o texto selecionado, então Shift, FN e F3 novamente, ele vai converter. Então perceba que essa tecla de comando Ctrl F3, ele consegue converter o texto em 3 situações. Ou ele deixa, vou fazer só um teste aqui para vocês, só com a palavra aqui Ferrari, por exemplo. Então eu vou selecionar aqui a palavra Ferrari e vou mostrar para vocês ali, Shift F3 com a palavra selecionada, tudo maiúsculo, Shift F3 novamente, tudo minúsculo, Shift F3 novamente, a primeira letra em maiúsculo. Então ele respeita até a pontuação aqui. Se, por exemplo, eu tirar esse espaço, observe que eu tenho aqui o início, eu juntei os dois parágrafos e aqui eu tenho o parágrafo que eu juntei. Né? Então vou deixar aqui grifado para que vocês percebam o que vai acontecer aqui. Ele vai respeitar a pontuação do texto. Então vou selecionar só esse conteúdo aqui. Vou manter pressionado aqui o Shift e o F3 depois de selecionar o texto. E observe lá, ele converteu tudo para maiúsculo, inclusive os 2 pontos ali que eu selecionei em amarelo, grifei, né? Shift F3 novamente, tudo em minúsculo. E agora é o detalhe, depois do ponto ele vai ter que deixar a primeira letra em maiúsculo, daqui do E aqui. Então, seleciona todo o texto, Shift F3, ele converteu, deixou as primeiras letras em maiúsculo. Então fica essa dica. No teclado, dependendo da configuração do seu teclado, quando você seleciona todo o texto, se o seu teclado não tiver essa funcionalidade do FN para acionar a função do F3, você mantém pressionado Shift e F3, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você consegue converter as 3 maneiras da tecla. Se o seu teclado tiver o FN e precisar acionar ele, então você faz um teste aí no seu Microsoft Word, digita uma palavra e faz o teste. Mantém pressionado o Shift, o FN e o F3, que vai funcionar da mesma maneira. Essa dica, pessoal, foi muito valiosa lá na aula, porque ajudou meus alunos naquela época. E uma outra dica para finalizar esse vídeo, muito bacana, é que vocês podem abrir o teclado virtual. Caso quebre alguma tecla de comando do seu notebook, do seu computador, você consegue abrir o teclado virtual. Então, quando você pressiona o logotipo do Windows e a letra R, ele vai abrir o executável e vai ter um comando aqui chamado OSC. Quando você tecla Enter,
ele abre o teclado virtual. Olha que bacana. Então, para quem não tem um teclado aí, ou esteja quebrado, você consegue utilizar o teclado virtual. Então, quando eu venho aqui no texto e clico aqui, ó, cursor do mouse aqui, ó, vou digitar aqui algumas palavras. Eu venho aqui em cima de cada palavra, ó, ó, ele vai digitando. Então, se algum dia quebrar o seu teclado, é só você abrir o executável do, do Windows aqui e digitar OSK e teclar Enter. Ele vai abrir aqui o teclado virtual, como chama aqui, ó, em cima. Observe que ele tem todos os botões aqui, ó, todos, ó. E aí, pessoal, quando você clica aqui, deixa eu apagar esse conteúdo aqui, só para mostrar para vocês aqui, ó. O Shift que eu falei é esse aqui, ó, inclusive. Aqui ele vem escrito Shift, mas tem uns que ele vem desenhado a setinha para cima, tá? Esse aqui é o Caps, né? Que é o Caps Lock, né? Onde ele coloca as letras tudo em maiúsculo. Quando está desacionado, ele coloca tudo em minúsculo. E o Shift aqui, ele tem dois, inclusive, né? Dependendo de qual mão você utiliza para facilitar o teu trabalho. Então, pessoal, observe que dentro da tecnologia você tem bastante ferramentas que podem auxiliar vocês, teclas de comando que podem facilitar o dia a dia de vocês. Essa foi uma dica, foi o primeiro vídeo. Eu pretendo falar mais outros assuntos com vocês em diversas áreas, empreendedorismo, informática, um pouquinho da minha experiência. Pessoal, obrigado. Fica essa dica, aproveitem, tá? Pesquisem, busquem se acostumar com a tecnologia que vai facilitar muito o trabalho de vocês. Uma coisa surpreendente que naquela época não era pedido conteúdo de informática em concursos públicos. E hoje você pega um concurso público, você vê lá na página de questionário, você vê um segundo idioma, espanhol, inglês. Agora tem questões de informática. Uma coisa que antigamente não era mencionado. Nas questões de informática em concurso, eles geralmente pedem para vocês lá nas questões você saber a funcionalidade. Por exemplo, aqui, ó, quando você coloca o ponteiro do mouse em cima de cada botão aqui, ele dá um nome para você da funcionalidade. E é justamente o que cai nas provas de concurso. Boa parte das questões é sobre isso. Você saber a funcionalidade, para que serve aquela ferramenta, para que serve aquele botão. Então, conforme você vai usando no dia a dia, você vai se acostumando com cada nome de cada botão. Então, pessoal, deixe o comentário de vocês, se inscrevam, compartilhem, não percam as dicas e aos pouquinhos a gente vai melhorando aqui o conteúdo, até mesmo porque dentro dessa situação que nós temos hoje, crise econômica, pandemia, nós precisamos aí manter aí um certo isolamento, né? E aí não é possível ainda fazer alguma gravação dentro de instituições de ensino. Eu gostaria de fazer algumas gravações com alguns representantes do Senai, Senac, para buscar mais conteúdo, mais informações dentro dessa área de empreendedorismo, dicas, pessoal que está ingressando no mercado de trabalho, ainda mais nessa situação que nós temos hoje. Então, nesse primeiro momento, eu quero gravar diversos vídeos aqui, contando um pouco da experiência que eu tenho e o que eu consigo passar para vocês. Forte abraço aí a todos, aproveitem as dicas, se inscrevam, curtam, deixem comentário de vocês e obrigado.